Será que muitas mulheres sonham em ocupar a cadeira de vereadora? E se essa mulher tiver uma vida estável, ganhar bem e trabalhar em uma multinacional? Será que faz algum sentido, de repente, virar política e ocupar aqui uma cadeira na Câmara Municipal de Curitiba? Muitos acharam que Indiara Barbosa estava louca, só que ela não. Algumas pessoas falaram, nossa, tá ficando maluca, o que é isso, né? Eu sempre escutava isso, nossa, por que você abre mão da tua carreira para entrar para a política, né? Aí algumas pessoas falam, política é coisa de ladrão, por que você vai fazer isso? Todo mundo que entra para a política se corrompe, não tem como você entrar para a política e ser honesto. O que é isso, né? Eu conto, às vezes, uma história que um amigo meu também da empresa falou para mim depois, né, de um tempo. Ele falou assim, Indiara, quando você falou que ia ser candidata, eu pensei, nossa, ela tá ficando louca, né? Vai ser promovida, daqui a pouco tá indo bem, ela vai ser candidata, o que é isso? E aí ele fez uma relação com um videozinho, né, que tá no TED, que fala assim, como começa um movimento. Que primeiro tá todo mundo lá, uma multidão, e aí uma pessoa começa a dançar que nem maluco. E daí vem outros atrás e começam a dançar também. E assim todo mundo olha e daqui a pouco todo mundo está dançando junto. E ele fez essa relação, ele falou, quando eu achei que ela estava louca, mas eu percebi que não, que ela está certa. Talvez a gente também devia fazer isso, né? Mais gente deveria entrar e se envolver para a gente poder mudar a política e realmente contribuir. Mas vamos voltar no tempo e entender como Indiara Barbosa conseguiu se tornar a vereadora mais votada de Curitiba nas eleições de 2020. Confesso que para mim sempre foi um pouco difícil escolher o que eu queria ser, já quis ser bastante coisa, jornalista, arquiteta. Aí quando eu estava no colégio, eu já gostava de política e de sociologia, eu acabei escolhendo logo depois do ensino médio ciências sociais e ciência política para estudar. Eu fiz 1 ano e meio, mas acabei não me sentindo tão à vontade, enfim, não era aquilo. E depois eu acabei mudando para administração. Eu falava até que eu queria ter um restaurante e tal, eu queria fazer administração. Aí na administração eu trabalhei, meu primeiro emprego até antes da faculdade foi no McDonald's, que foi com 15 anos, fui atendente de lanchonete. Depois na faculdade trabalhei na empresa Júnior, trabalhei também no Banco Toyota e aí no último ano da faculdade de administração eu entrei na empresa que eu fiquei por mais tempo e aí eu falo que eu encontrei a minha vocação, que era ser auditora. Porque o auditor, ele basicamente confere se as coisas estão certas. E eu sou uma pessoa muito certinha, que gosta de tudo certinho. E aí eu me encaixei na profissão de auditora, né? Fui auditora aí por 13 anos. Mas eu sempre tive essa vontade de fazer algo de útil para a sociedade, de contribuir realmente para a sociedade. Eu também sempre fiz trabalho voluntário, então... Fui escoteira quando era adolescente, depois trabalhei na igreja, também atuei na igreja e, por último, na empresa. A gente tinha uma área de responsabilidade corporativa que a gente faz trabalho voluntário e dá cursos para jovens sobre finanças, sobre introdução ao mercado de trabalho em 2 comunidades aqui em Curitiba. Então, essa vontade de fazer alguma coisa de útil pela sociedade. E como eu já gostava de política, né, de economia, e eu entendia que a política é uma forma de contribuir de forma mais significativa e por isso que me despertou essa vontade de entrar para a política. Como eu já estava há 13 anos na empresa, então já tinha conseguido chegar num alto cargo, já tinha uma renda razoável, já estava numa situação mais confortável. Então não foi uma decisão fácil abrir mão do trabalho, do emprego e da carreira, né, porque é uma carreira, para ir para a política. E aí veio aquele momento de indecisão, né? Eu queria... Eu sabia que aquilo seria uma mudança de vida, né, e uma mudança de carreira. Se eu fosse candidato, eu teria que abrir mão da minha carreira. E então não foi uma decisão nada fácil, foram algumas noites sem dormir, pensando, né, em como seria. E também tive que pensar na questão financeira mesmo, né? Eu falo que eu tive uma professora que falou que eu conversei com várias pessoas mais experientes que eu, e uma pessoa me falou assim, Indiara, você
tem realmente essa vontade de ajudar as pessoas, mas antes de ajudar os outros, você tem que pensar em você. E como que você vai fazer isso na segurança financeira também, né, da tua e da tua família e do teu filho. E aí eu planejei também isso, como que eu ia fazer para me manter, se eu tivesse que sair da empresa, né, pegar uma licença ou sair da empresa, como que eu ia me manter financeiramente. Aí eu me inscrevi para um processo seletivo da RAPS, que é a Rede de Ação Política e Sustentabilidade, que é uma ONG que dá suporte para pessoas que queiram entrar na política. E aí eles dão cursos sobre campanha, sobre política, sobre a função, né, de um político. Para mim foi bem importante, porque não era, né, o meu meio, não sabia muito bem como fazer uma campanha. Eu fui para São Paulo uma vez, fiz um curso com um professor de Harvard, que é um senhor que já deu curso para o Clinton, para o Obama, e ele vem para o Brasil para dar curso para os brasileiros, e uma semana inteira sobre campanha, sobre orçamento, captação, falar em público. Então foi bem importante assim para eu conseguir planejar minha campanha. E então eu planejei a campanha em 4, 5 meses, de junho até outubro, e consegui fazer uma campanha bem bacana, né? Eu falo que mesmo sem ser conhecida, sem ser filha de político e tendo pouco dinheiro, eu consegui ser a mais votada do Partido Novo. Em 2018, a candidata a deputada federal. Mas o partido não conseguiu o total de votos para ser eleita, então eu falo que eu bati na trave e acabei não entrando. Então, voltei para a auditoria. Também passei por alguns desafios, né? O meu trabalho, isso foi a eleição em outubro, eu voltei em novembro. É a época que a gente mais tem trabalho, de novembro a março, assim, porque é bem final do ano, que as empresas fecham o balanço e querem emitir o parecer de auditoria. A gente teve bastante trabalho. Para minha carreira não foi tão fácil, né? Porque eu falo que é como se eu tivesse voltado um pouco para trás, assim. Então, tive que realinhar as coisas dentro da empresa, mas mesmo assim, eles perceberam o quanto também a campanha me fez crescer como profissional, me fez desenvolver novas habilidades e conseguiram valorizar isso. Aí depois que eu voltei, ainda tive uma promoção e consegui pegar projetos importantes, projetos até relacionados com política, e que eu também consegui aprender mais coisas e me desenvolver. Mas sabe quando uma coisa fica martelando aqui na cabeça? Indiara queria era trabalhar para os outros. E aí, teimosa, lá foi ela, mais uma vez, conversar com o chefe. Só que dessa vez ela disse: agora eu vou tentar ser vereadora. E eu ainda acreditava, né? Eu falo que ainda acredito que a gente precisa de políticos melhores em todas as esferas, no municipal, no estadual e no federal. Então foi isso que me levou a decidir ser candidata a vereadora. Eu acreditava que o quanto antes eu entrasse, antes eu poderia contribuir, inspirar mais pessoas a também vir para a política, e aí por isso fui candidata a vereadora. Então, em paralelo ao trabalho, eu comecei a planejar minha campanha com mais antecedência, né? Eu consegui avaliar o que deu errado na outra campanha, que foi o tempo curto, pouca arrecadação e a chapa pequena do partido, e eu resolvi trabalhar nisso, porque eu falei, agora eu vou ser candidata, mas agora tem que dar certo. Idealista, Indiara Barbosa sempre acreditou que a iniciativa privada tem que incentivar seus funcionários, por que não, a participarem ativamente da política. Se a gente quer ter políticos melhores, a gente tem que incentivar as pessoas que são competentes, que trabalham, enfim, a participarem também. E algumas empresas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, também levei exemplos para eles, fazem isso, dão uma licença não remunerada para os seus funcionários saírem por um tempo para participarem da política. Eu tinha essa vontade, mas eu tinha dúvidas, né? Porque eu tenho minha família, tenho meu filho, tenho as contas para pagar, então a gente sempre tem um receio. E um dia, na empresa, todo mundo que sai da empresa manda um e-mail e coloca uma frase de efeito ali, né? E em um desses e-mails veio uma frase que é do Dostoiévski, que é um trecho, na verdade, que ele fala assim, que às vezes a gente tem vontade de voar, mas tem medo, né? O voo é para o vazio e às vezes a gente tem medo e aí a gente fica com as nossas certezas, né? Só que as certezas são a gaiola, né? E a gente se prende na gaiola.
Mas a gente só tem condições de voar quando a gente tem coragem, é preciso ter coragem. E essa mensagem, a reflexão em relação a isso me fez ter coragem de sair, né, por uma coisa incerta, que era a política, que é ser candidata. Todo mundo fala que é difícil, às vezes tem gente que é candidato e tem muito pouco voto, trabalha um monte, se decepciona, né? E eu não sabia que ia acontecer comigo, mas eu enfrentei isso e voei, né? E decidi ir para a política. Planejei a minha campanha mais de um ano antes, juntei um grupo de voluntários, que são pessoas assim como eu também, que querem uma política melhor, uma cidade melhor, que acreditam ainda que a gente tem que tem como melhorar as coisas através da política. A gente trabalhou muito também, então montou uma equipe, trabalhou, era o ano de pandemia, né, a eleição, então a gente também pensava como vai ser, a gente trabalhou na internet bastante, vídeo, já, né, antes da eleição, para ficar mais conhecida, durante a campanha também fez trabalho de rua, foi distribuir panfleto com máscara, respeitando os cuidados, mas trabalhou bastante e também sonhar alto, né? Eu falo que acreditar que é possível mudar a política já é sonhar alto e é o que eu sonho. Precisamos renovar, precisamos de gente nova na política. Eu tinha que ser eleita dessa vez e ainda tentar eleger mais alguém do mesmo partido. Para isso, eu sempre falava, eu quero fazer uma campanha competitiva. Às vezes, para competir com a política tradicional, é difícil, porque eles têm muito dinheiro, já tem a máquina pública a favor deles e, às vezes, tem métodos aí, escusos. Então, a gente está competindo com tudo isso e, por isso, a gente precisa competir de igual para igual. De igual para igual, não, né? Não fazendo as mesmas práticas, mas ficando conhecido. Acho que esse é o maior desafio. Eu sou uma pessoa, sou auditora, passei a minha vida inteira atrás do computador e não sou conhecida. E as pessoas estão muito desanimadas com a política. Elas não querem votar, já acham que não tem perspectiva, que nada vai melhorar. Mas, às vezes, elas não sabem que tem pessoas novas querendo fazer diferente. Então, esse era o meu maior desafio, chegar a ser conhecida. Aí, para isso, também, a gente treinou muito e conseguiu também apoio. Tanto pessoas que contribuíram financeiramente para a campanha, com doações de pequeno valor, vaquinha online, doações de 10, 15, 30 reais, enfim, muita gente contribuiu para que a gente conseguisse ter uma estrutura e também trabalho. A gente teve muita gente que ajudou com vídeo, com jingle, com trabalho voluntário, as pessoas faziam vídeos, escreviam roteiros, muita gente, assim. E aí, foi isso, né? O trabalho de muita gente, de um time de candidatos, a chapa era uma chapa muito boa e muita gente foi o que levou esse resultado. Qual? Conta para mim o resultado. Então, eu fui a vereadora mais votada de Curitiba. Eu tive 12.147 votos. Eita. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2020. E esse índice de liberdade econômica, que é o índice da Heritage Foundation, foi a primeira vez que uma mulher foi a mais votada em Curitiba. Eu não esperava, né? Quando chegou no final da campanha, a gente via algumas pesquisas, assim, e aparecia que eu estava entre as 10 que eu seria entre as 10 mais votadas. E aí até coloquei uma meta, 10 a 5, eu coloquei uma meta para o meu time. Vou dar um pouco mais, ajudar um pouquinho mais do meu dinheiro para cada um se eu for uma das mais votadas. E no final acabei sendo a mais votada. Foi uma surpresa, assim, porque os vereadores
vereadores que estão entre os mais votados são vereadores que já, né, o segundo mais votado é um vereador de vários mandatos, que já tinha sido mais votado, que já era muito mais conhecido. Foi uma surpresa para muita gente, inclusive na cidade, porque não me conheciam, né? Falavam, quem que é essa daí que conseguiu ser a mais votada? É bem importante o apoio da família, assim, né? A minha mãe, ela no começo não me apoiava muito, porque ela tem receio, assim. A gente morou no interior do país, no norte, né? E a minha mãe já trabalhou com o governo, tudo, então ela já viu algumas coisas, assim, corrupção, ameaça de morte. Até na cidade que eu morava, que é uma cidade bem pequena, já tiveram vários políticos assassinados, assim, e a minha mãe tem muito receio, assim, então ela pensa assim, se você quiser fazer a coisa certa, vai ser muito difícil. Então, ela não me incentivava no início. Depois, quando ela viu que realmente eu queria isso e que mais gente estava me apoiando e que eu tinha realmente essa vontade de mudar, de melhorar, e ela percebeu, você está certa, alguém precisa tentar fazer alguma coisa. Aí ela começou a me ajudar. Então, nas 2 campanhas, ela me ajudou bastante, meu pai também, toda a família me apoiou, assim. O meu filho, ele tem 8 anos, na outra eleição ele tinha 5 para 6 anos, assim, então ele é pequeno, né? Mas ele foi se acostumando com o ritmo de campanha. Às vezes ele me acompanhava, ia para a rua comigo, entregar panfleto. Então ele já sabe, assim, né? O que faz um vereador, a gente sempre fala para ele. Às vezes ele é até engraçado agora, que às vezes as pessoas veem ele... quando a gente chega em um lugar e aí falam, você que é o Luíde? Daí ele fala, mas como que você me conhece? Aí falam para ele que ele está ficando famoso, porque ele é meu filho, está sempre comigo, enfim. Mas é tranquilo, assim, né? Eu sempre falo para ele que o trabalho do vereador é cuidar da cidade. Que é ajudar o prefeito, ajudar a prefeitura, né, com o cuidado da cidade, é fiscalizar, e é nada mais isso que a mãe dele faz, né, e é servir a população, né, eu quero ser político, eu acredito que o político, ele serve a população, ele trabalha para a população, então ele não tem que ser também famoso, ou não tem que ser nada demais, ele está trabalhando para as pessoas. Mas uma coisa é imaginar o que você consegue fazer ocupando esta cadeira aqui de vereadora. Outra é entender a diferença e saber o que na prática pode acontecer aqui dentro. O que é possível fazer aqui para mudar a vida de quem vive lá fora? Essa é uma reflexão que a gente sempre tem, sim, né? Algumas coisas que a gente pensava antes, né? O vereador fica lá aprovando nome de rua, fazendo homenagem, ou seja, coisas que às vezes não agregam tanto assim para a população. Acaba acontecendo bastante, sim, ou projetos, né, que não agregam muito e tal. Eu acredito ainda hoje, falo isso para os meus colegas, que às vezes a gente gasta muito tempo com isso e a Câmara tem um custo, toda a estrutura tem um custo, e eu acredito que o trabalho deveria ser feito de forma mais eficiente e deveria ter mais resultado concreto para a população. Aí às vezes dá um desânimo, mas por outro lado a gente se lembra que a gente entrou aqui para tentar mudar isso, para tentar fazer diferente, e por isso a gente está bem motivada a trabalhar. Então, bom dia a todos os meus colegas, ao presidente Tico Kuzma, à mesa diretora e a todos que também nos acompanham pelo YouTube, pelas redes sociais. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de iniciar os trabalhos como vereadora. Vou focar os meus esforços no mandato na transparência, na fiscalização efetiva do Executivo, no combate à corrupção. Também irei trabalhar pelo empreendedorismo, pela inovação, para tirar um pouco o peso da burocracia, as dificuldades que o empreendedor enfrenta, assim como destacou o próprio prefeito ontem aqui nessa casa. Também quero deixar uma Curitiba mais livre, mais simples para viver e trabalhar, sempre respeitando o cidadão pagador de impostos.
O meu sonho é melhorar a vida das pessoas, né? Trabalhar para realmente melhorar a vida das pessoas. Eu acredito que às vezes as pessoas se afastam da política, que tem muita gente competente na iniciativa privada, mas poucos tomam essa decisão de entrar para a política, para a vida pública, para contribuir. E eu acredito que a gente precisa realmente contribuir. Eu quero muito que mais pessoas me vejam como um exemplo e que pensem, poxa, realmente dá para... essa é uma carreira possível, né? Esse é um lado que dá para seguir e a gente entre também e a gente tem que tentar melhorar o país. Eu tenho muitos amigos que foram embora do Brasil, que foram para a Europa, para os Estados Unidos, que provavelmente não voltam mais, foram com a família e não têm vontade de voltar por falta de oportunidade, falta de perspectiva. E eu acredito que a gente tem que tentar melhorar o Brasil para que as pessoas fiquem aqui, né? O futuro dos meus filhos, das próximas gerações. Eu acho que a gente precisa trabalhar bastante pelo nosso país para realmente melhorar as coisas aqui. Indiara assumiu seu primeiro mandato na Câmara de Curitiba em fevereiro de 2021, mas em razão da pandemia, só participou de uma sessão presencial com votação em plenário 6 meses depois, quando os vereadores voltaram a se reunir no prédio do Legislativo Municipal. No primeiro discurso, ocupando a cadeira que leva o seu nome, Indiara falou sobre mudar a vida das pessoas. Eu acho que é muito importante que a gente pense nisso e traga medidas e projetos de lei para essa Câmara que tenham resultado efetivo na vida das pessoas, que impactem a vida das pessoas de forma significativa. Então, esse é uma pauta minha, sempre defender o empreendedor, tentar reduzir as dificuldades e a alta carga tributária que o pagador de impostos enfrenta e pensar em melhorias concretas. E eu sei também que nesse primeiro semestre nós, vereadores, tivemos divergências, tivemos discussões, às vezes até acaloradas, mas eu tenho certeza que todos aqui querem trabalhar e estão aqui para melhorar a vida do curitibano. O mais difícil logo no início a gente enfrentou vários desafios, assim, essa questão de ser uma pessoa pública, de exposição e também de estar exposta a críticas, né? O trabalho da gente é criticado o tempo inteiro. A gente fala que agora a gente virou vidraça, né? Antes a gente falava mal e agora a gente tem que ouvir. E esse é um desafio, assim, lidar com isso até psicologicamente, né? Às vezes as críticas não são pessoais, né? Então a gente tem que encarar isso de forma séria, profissional e tentar melhorar, tentar mudar. Tentar o mandato é difícil para as mulheres, né? Às vezes as mulheres acabam assumindo mais responsabilidades em casa, na criação dos filhos, e aí é difícil se interessar e ter tempo para outras coisas e até para a política, né? Por isso eu acredito que poucas mulheres se interessam pela política, ou menos mulheres do que homens, né? Mas é possível conciliar. Eu tive, de certa forma, sorte, porque tive pessoas me apoiando na criação dos filhos, em casa, e por isso eu sempre consegui conciliar, mesmo antes da política, o trabalho, né? E ter cargos de liderança na empresa. Mas é possível e é muito importante que as mulheres participem, porque aqui na Câmara a gente está discutindo todos os dias assuntos e pautas que são relacionadas às mulheres. E as mulheres vão trazer opiniões diferentes. Então, é muito importante, o recado que eu passo é que as mulheres venham, que a gente também, juntas, consiga melhorar e construir um país melhor. Eu acredito que é uma mulher que concilia vários papéis, né, como papel de mãe, de mulher dentro da família, e também no trabalho, na política. Então, a gente tem que conciliar todos esses
papéis. Às vezes a gente tem que pedir apoio, então eu também só estou aqui porque eu tive muito apoio. Eu peço apoio, às vezes, da minha família, da irmã, da tia, enfim. A gente não consegue fazer nada sozinho, em nenhum lugar, nem na família, na criação dos filhos, a gente sempre precisa de suporte, né? E eu acredito que a mulher no nosso tempo é essa, que concilia vários papéis, que se preocupa também com a sociedade, com o que, né, em contribuir para a sociedade, e que juntos a gente consegue melhorar as coisas.